Será que é Wi-Fi? Não tem Wi-Fi. Olá, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, então tá. Bom, comecei a falar sobre essa ideia, né, do Diálogos da Conservação, que é uma proposta do Observatório de Áreas Protegidas da UFSC, que é um grupo de pesquisa que tem como objeto de estudo as áreas protegidas. Então, hoje, dia 4 de junho, quero trazer, né, a lembrança que amanhã é Dia Mundial do Meio Ambiente, uma data então importante para todos nós, né, para a humanidade que está interdependente com o planeta Terra, dependemos do ar, da água para viver. Então, amanhã é um dia importante para trazer essa reflexão para nós, para a humanidade, né, sobre os impactos que a gente está fazendo, né, no nosso planeta. E aí, nesse sentido, as áreas protegidas, elas são importantes mecanismos para a conservação da natureza, para que aspectos sociais, aspectos culturais e ambientais, eles sejam, então, de alguma forma, conservados por meio das áreas protegidas. E, nesse sentido, a educação ambiental, ela traz com o seu olhar, a sua percepção, para que nós, que a humanidade, né, olhe, reconheça, se encante com a natureza. Então, por conta disso, ontem também é importante destacar que foi o Dia Nacional da Educação Ambiental, e para conversar sobre a educação ambiental, o papel da educação ambiental nas áreas protegidas, a gente convidou então a Silvane, que é uma educadora ambiental da Floran, para ter um papo então conosco. Eu vou chamá-la aqui para participar da live. A ideia hoje é conversar sobre o papel da educação ambiental nas áreas protegidas. Silvane, boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Estou aqui no meio dessa semana de educação ambiental, né? Semana de conscientização ambiental, então estou bem. Mas estamos aí, estamos juntos para conversar um pouco sobre a nossa percepção, então, em relação à educação ambiental e às áreas protegidas, unidades de conservação. Uhum. Bom, Silvane, para dar início, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouco, né, da sua profissão, do seu trabalho na Floran, que é a Fundação Municipal de Meio Ambiente aqui de Florianópolis. Então, eu me chamo Silvane, eu sou bióloga de formação, eu sou servidora pública do município de Florianópolis e eu sou lotada numa escola, né, e eu estou à disposição do Departamento de Proteção Ambiental da Floresta. O meu vínculo é com o serviço público e eu presto, então, esse serviço no Departamento de Educação Ambiental. A minha função específica é coordenar todo o trabalho relacionado à educação ambiental do município de Florianópolis, em todas as suas frentes de trabalho. Então, nós trabalhamos, além da educação ambiental vinculada às unidades de conservação, em parceria com o Departamento de Conservação, nós trabalhamos também em todos os outros segmentos, né? Então, educação ambiental vinculada a resíduos sólidos, à conservação da natureza, as áreas públicas, as praças, os parques, né? O trabalho vinculado com as escolas, né? Com a educação ambiental institucional. Então, é bastante trabalho. Representamos a educação ambiental também em diversos fóruns, né? Um importante fórum a nível estadual é o GTEA, que você mencionou há pouco, né, do Seminário de Educação Ambiental, né, que ontem foi o dia da educação ambiental. Então, nós acabamos, então, articulando e transitando por todos os segmentos que discutem a educação ambiental no município e na Grande Florianópolis também. Uhum. Bom, então, para quem está nos acompanhando e não está relacionada à educação ambiental, eu gostaria que você comentasse, então, para os presentes aqui nessa live, como que você caracteriza a educação ambiental? Então, esse processo, essa ação que a gente executa, né, que a gente chama de educação ambiental, na verdade, são vários processos conectados, né, e em conjunto, que visam
esclarecer para as pessoas, trabalhar com as pessoas, mobilizar as pessoas, trazer o encantamento das pessoas em relação a essa nossa relação com o espaço de vivência, né? Então, a educação ambiental é justamente isso, é interferir, nesse modo que a gente se relaciona com o ambiente. Interferir de que forma? De que as pessoas possam refletir o que elas fazem, como elas fazem e o que elas poderiam mudar para melhor, né? Para diminuir o impacto que a nossa presença causa nesses ambientes que a gente vive. Então, a educação ambiental eu digo que é um instrumento que vai fazer essa provocação. Através da educação ambiental, a gente provoca essa reflexão. E a partir dessa provocação, nós buscamos elementos pedagógicos para orientar as pessoas como elas podem fazer diferente, né? E mostrar, olha, é preciso fazer diferente, mas como pode ser feito? E aí, por isso que eu sou do pensamento, né, da corrente de que a educação ambiental, ela é um instrumento de gestão ambiental. Então, ela se faz, tem muito poder para gerenciar, para ajudar a gerir, né, toda a questão ambiental da cidade, de todos os espaços que a gente tem. Então, eu vejo, né, a nossa equipe de trabalho, nós desenvolvemos essa linha de pensamento, a educação ambiental como instrumento de gestão ambiental pública, a fim de promover esses processos de conservação, de recuperação, né, que a gente tem, que é tão necessário. Uhum. E então, nesse sentido, quais as ações assim que você vê que a educação ambiental pode contribuir diretamente para a conservação da natureza e aqui especificamente para a gestão das áreas protegidas? Então, de forma direta, né, eu percebo que esses processos que a gente busca desencadear com as pessoas é justamente trazer a percepção. Então, o processo de educação ambiental ele tem que fazer com que a pessoa se perceba nesse ambiente. E, além de se perceber, sinta-se presente nesse ambiente. Então, a gente precisa desenvolver um sentimento de pertença com essa relação. Então, a partir do momento que nós conseguimos desencadear esse processo, que passa muito pela questão da afetividade, da amorosidade, dos espaços de vivência, então, a partir do momento que a gente desperta isso nas pessoas, a gente consegue mostrar de que se eu me sinto, eu sou desse lugar, eu pertenço a esse lugar, esse lugar pertence a mim, então eu vou ter cuidado com esse lugar. E aí a gente desenvolve uma outra pedagogia, que é a questão do cuidado com o espaço de vivência. Então, nós acabamos desenvolvendo essa teoria, através da teoria da complexidade e da transdisciplinaridade, elementos que buscam, né, a partir dos princípios da transdisciplinaridade, buscam fazer o entendimento dessa relação complexa que o ser humano estabelece com o ambiente, e a partir desse momento, então, criar essa relação de cuidado. E a partir do momento, então, que a pessoa desperta com isso, se encanta com isso, ela começa a olhar o ambiente natural, protegido, com outro olhar. Então, a educação ambiental vai buscar esse olhar, e quando desperta isso, ela está contribuindo com a conservação. Ela está fazendo com que as pessoas tenham esse sentimento de pertença. Esse lugar é meu, eu sou esse lugar, eu pertenço a isso aqui. Então, dessa maneira, eu tenho uma mudança de relação com o espaço. Mudando essa relação com o espaço, eu vou ter uma atenção diferenciada. Então, quando eu falo de educação ambiental em unidade de conservação, em áreas protegidas, é justamente isso, fazer com que a gente consiga perceber essa diferença, desse cuidado, esse lugar que é tão caro, é tão importante para a gente. Por que ele é tão caro? Por que ele é especialmente protegido? Porque ele tem uma característica especial de manutenção da vida, e não só da vida do ser humano, mas manutenção de todas as formas de vida. Então, a relação da educação ambiental com áreas protegidas, com unidade de conservação, está nessa linha tênue de que o ser humano precisa perceber que ele
não, né, ele pertence à Terra, né? A Terra pertence a todos que estão ali, e não é um recurso ou um objeto da espécie humana. Acho que deu Uhum. para... Sim, é legal, bem ao encontro do que tu comentou, essa questão de interdependência, né? Que esse olhar que a educação ambiental traz é que nós somos interdependentes com todo o planeta. A gente depende do ar para respirar, da água para beber. E nesse sentido, então, que as unidades de conservação, um tipo de área protegida aqui no Brasil, né? Que elas têm esse papel de conservar a natureza e prover esses serviços ambientais, serviços que a gente chama de serviços ecossistêmicos, que é prover a água, prover o ar, ar limpo, né? Essa questão. Então, isso que é algo que é importante destacar, né? O quanto nós somos interdependentes da Terra, né? A gente não tá, nós não somos um elemento, um ator fora desse ambiente. A gente está dentro desse ambiente e essa questão de acharmos que nós somos seres que não estamos conectados, a educação ambiental, então, vem nesse sentido de mostrar que sim, estamos conectados com tudo, tudo é uma teia, né? Tudo se interconecta. Bom, e o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é uma política pública aqui do Brasil que rege como se dão as áreas protegidas aqui no país, especialmente as unidades de conservação, ela apresenta a educação ambiental, ela promove que a educação ambiental esteja presente nas unidades de conservação. E nesse sentido de promover a educação ambiental, das unidades de conservação serem espaços, né, para promover a educação ambiental, Silvane, eu queria que tu comentasse um pouco com a gente como que você vê o papel dos gestores das unidades de conservação para promover a educação ambiental nesses espaços. Então, dentro dessa realidade, né, que nós temos das unidades de conservação, nós teríamos que ter equipes um pouquinho maiores, né, com mais pessoas envolvidas com os processos da gestão. No entanto, a gente tem certas dificuldades. Mas isso não impede que os gestores possam trazer esse elemento da educação ambiental para dentro da gestão. Como eu falei antes, eu entendo a educação ambiental como um instrumento de gestão ambiental pública ou de gestão ambiental. Então, na hora que eu estou organizando o meu planejamento de trabalho, as demandas dos trabalhos que estão elencados referentes à gestão de uma unidade de conservação, eu tenho que tratar os processos de educação ambiental na mesma linha ou tão importantes quanto os processos de fiscalização ou os processos de licenciamento. Então, quando eu tenho um caminhamento lá de recuperar uma área e fazer uma fiscalização em determinada área de uma unidade de conservação, eu preciso dar o mesmo peso ou o mesmo valor que é o processo de educação ambiental. Então, isso é uma questão de visão e entendimento que os gestores precisam ter. Qual o peso do processo da educação ambiental que eu vou trazer para dentro da minha unidade de conservação? Eu trago um exemplo muito simples de entender isso. Quando a gente propõe a organização de um conselho gestor, um conselho consultivo, todas as dinâmicas pedagógicas e elementos da educação ambiental são muito, muito interessantes para fazer a gestão do conselho. Eu tenho várias estratégias que a educação ambiental permite fazer com que esse conselho seja eficaz. Numa reunião de educação ambiental, eu também estou fazendo educação ambiental, né, quando eu estou fazendo uma conselho consultivo, o gestor entende, não, agora eu estou fazendo uma reunião com o conselho. Se ele não entende que isso também é um processo de educação ambiental, aí a gente tem uma dificuldade. Então, o que a gente precisa? Que os nossos gestores entendam que as ações de educação ambiental elas estão entremeadas em todas as outras ações de gestão da unidade de conservação.
E aí, a partir do momento que os gestores compreendam isso, que todos os outros processos são também educativos, pedagógicos, eu vou ter um encaminhamento completamente diferente do que a gente tem na maioria dos casos da educação ambiental nas unidades de conservação. E no nosso município, a gente já tem essa visão diferenciada, né? Eu já trabalho direto com o pessoal do Departamento de Unidade de Conservação, a gente tem uma leitura diferenciada, né, sobre esses processos. Eu já faço parte de alguns conselhos, já tem várias atividades de planejamento, de organização das nossas unidades de educação municipal, que a educação ambiental está diretamente envolvida. Então, essa é a minha visão. Eles precisam compreender esse processo como um processo integrado, né? Eu vou fazer fiscalização? Não. Durante a fiscalização, eu também vou ter que estar dando conta dos elementos da educação ambiental. Quando eu vou fazer uma reunião de trabalho, quando eu vou fazer um plantio, uma recuperação. Então, essa eu acho que o SNUC também está trabalhando, né, deu a oportunidade para a gente entender isso, né? E aí, com os vários encaminhamentos que o próprio CMBio tem passado para as pessoas, tem alguns documentos que foram publicados em relação à educação ambiental em unidade de conservação, a formação de conselhos, a integração dessas linhas de trabalho. Então, nós já temos suporte também do Ministério do Meio Ambiente, do CMBio, que traz esses elementos. E eu acredito que, futuramente, os gestores também vão ter esse outro olhar, né? Isso é um processo, é uma construção. Até recentemente, a educação ambiental não era nem reconhecida no nosso país, né? Então, é uma ciência, uma área de conhecimento que a gente pode dizer que não é bem nova, né? Nós estamos trabalhando para nos efetivar enquanto políticas públicas de educação ambiental a nível Brasil, né? Nós estamos aí com 20 anos da política nacional, né? Então, 20 anos é pouco tempo, né? Poder imprimir, de fato, uma política pública que seja reconhecida, né, como política pública de Estado. Uhum. Bom, a Silvane comentou sobre alguns materiais de CMBio. A gente colocou no link da bio do Instagram do Observa alguns materiais de referência sobre educação ambiental em unidades de conservação. Então, vocês podem acessar lá o link, tem um material, tem dois, na verdade, que vocês podem se aprofundar mais, quem tiver interesse de promover, de trabalhar a educação ambiental em unidades de conservação. Tem esses dois materiais de referência do ICMBio, que são um material muito importante, assim, nesse sentido, né, de trazer a questão da educação ambiental, porque ela também é um meio de promover a participação social, porque as unidades de conservação, elas têm como um dos instrumentos a participação social, através dos conselhos. Então, como trabalhar isso, esses materiais, a Silvane também comentou um pouco, até gostaria que na sequência tu indicasse para a gente, pudesse sugerir estratégias que os gestores de unidade de conservação podem utilizar para promover a educação ambiental. Então, esses materiais, eles podem ajudar nisso. E, dando sequência, eu gostaria, então, que você complementasse, assim, quais estratégias que os gestores de educação de unidade de conservação podem utilizar para promover a educação ambiental. A principal estratégia que eu avalio, que é importante na gestão das unidades de conservação, é a possibilidade de trazer, né, as pessoas que fazem parte das unidades de conservação e do seu entorno, né, os atores envolvidos na unidade, trazer as pessoas para construir a gestão, né? Então, processo que envolve construção de plano de ações, de plano de trabalho, que esses atores realmente possam ser ouvidos. E, às vezes, para a gente conseguir ouvir alguns segmentos, né, dessa sociedade que faz parte das unidades de conservação, a gente precisa aprender a escutá-los.
Então, algumas estratégias são como nós vamos fazer uma escuta qualificada das pessoas, que às vezes as pessoas fazem parte, vizinhos da unidade de conservação, mas não conseguem falar, ou são invisíveis ao processo da gestão. Então, os primeiros passos é trazer esses atores à visibilidade, quem são realmente esses atores, e saber escutá-los. Então, temos que construir uma escuta ativa, escutá-los de fato, né? Ver quais as contribuições que eles têm para a gestão. Então, essa, na minha avaliação, são as primeiras estratégias. Eu tenho o público, os atores bem conhecidos, e eu sei escutá-los, e eu consigo escutá-los, aí então eu posso começar a construir uma gestão compartilhada. Eu posso começar a propor estratégias de trabalho, de ação, de forma compartilhada. Caso contrário, a gente vai promover uma reunião de conselho ou uma reunião comunitária e só quem vai falar vai ser a equipe gestora. E os demais vão estar lá participando como ouvintes. Então, a gente tem que construir essa primeira etapa. Depois de construir essa primeira etapa, tem que sempre lembrar, de levar os assuntos em pauta para discussão realmente para serem discutidas, e não apenas para oficiar esses membros ou essas pessoas, os vizinhos da unidade. Então, às vezes, uma atividade que o gestor gostaria de fazer em 10 horas, em 2 horas e tal, em função da discussão coletiva, pode passar para 2, 3 dias para resolver uma situação. Mas é melhor resolver em 2 ou 3 dias do que resolver em 2 horas e ter a participação de todas as pessoas na resolução do problema. Porque a partir do momento que todos se envolvem para resolver um problema, aquela solução vai ser uma solução coletiva. E aí realmente vai ser fruto de um trabalho coletivo. Então, todas essas ações que eu estou falando, existem estratégias de educação ambiental que fazem com que a gente consiga tirar as pessoas da invisibilidade, consiga fazer uma escuta aqui, consiga fazer um diálogo não violento, um diálogo, realmente uma produção colaborativa, um produto coletivo. Então, tudo isso tem dinâmicas, tem dinâmica de grupo, tem estratégias de construção de frase. Então, são várias questões. A gente poderia ficar aqui uma semana falando dessas estratégias especificamente, mas, de forma geral, eu colocaria como principal foco a questão da invisibilidade dos atores, a escuta qualificada e a produção, né, colaborativa, que seriam os 3 grandes eixos de fazer com que realmente se tenha processos colaborativos dentro das unidades de conservação. Tudo isso faz parte do processo de educação ambiental, metodologias específicas. Então, quando o gestor está fazendo isso, ele também está promovendo a ação de educação ambiental. Percebe? Então, ele é muito intrínseco à questão da gestão. Eu acho que eu respondi. Uhum. É importante tu comentar essa questão do coletivo, é que as unidades de conservação, elas são criadas para o povo, elas são criadas para nós. Então, essa ideia de que todos nós somos pertencentes à construção das unidades de conservação, elas não são espaços intocados, enfim, murados, cercados, que só podem algumas pessoas terem acesso. Então, é importante tu destacar isso, e quando a gestão ela é promovida de forma coletiva, compartilhada, até os processos de criação das unidades de conservação, eles são feitos de forma coletiva, com que a comunidade participe desse processo de criação, ela sinta-se pertencente, isso é fundamental, porque traz esse senso de pertencimento, da coletividade, né, do olhar aquele ambiente natural como algo que eu faço parte. Então, nesse sentido que é esse olhar da educação ambiental, nessa percepção que a educação ambiental traz, ela é muito importante, né? Bom, então, sobre essa questão das práticas pedagógicas, né? Tu comentou que tem algumas, tu gostaria são várias, né? Aliás, tu comentou que são várias práticas pedagógicas que a educação ambiental pode utilizar.
na gestão das áreas protegidas, das unidades de conservação. Tu gostaria, assim, de destacar algum exemplo que tu tem, assim, na memória de algum momento de tu como educadora ambiental, estando na gestão da unidade, de alguma unidade de conservação, alguma prática que tu aplicou e viu que, nossa, trouxe um resultado muito interessante para esse processo participativo de gestão de unidade de conservação? As práticas que eu gosto mais de estar desenvolvendo é a questão da prática de observação, né? De trabalhar a questão dos órgãos de sentidos nos ambientes naturais, né? É a questão do encantamento, do olhar diferenciado. Então, eu sempre, quando estou com algum grupo, né, dentro de uma área protegida ou dentro de uma área de uma unidade de conservação, a primeira coisa que eu faço questão é que as pessoas respirem e se reconectem com o espaço. Então, a gente normalmente fica em silêncio para tentar ouvir o silêncio da floresta, o silêncio, né? E fazer com que as pessoas tentem se conectar ao ritmo daquele ambiente. Então, essa é uma das práticas que eu mais gosto de fazer, que é trabalhar com essas percepções. Então, as diferentes percepções que nós temos, além do olhar, além do ouvido, as outras sensações que a gente tem quando entra num ambiente protegido ou quando entra num ambiente de uma unidade de conservação. Então, eu trabalho muito a questão da observação. Eu desenvolvo muito, eu tenho muitas atividades que eu faço, brincadeiras, inclusive, para as pessoas observarem esses elementos naturais que fazem parte, né, da nossa vida e que a gente não percebe. A gente passa, né, vive, na verdade, a gente não consegue viver de fato, né? A gente parece que meio que zumbi, assim, no ambiente. Então, essa é uma das práticas que eu mais gosto de fazer. Outra prática que eu também acho bem legal, assim, para estar trazendo, como exemplo de educação, a prática de educação ambiental, é as pessoas observarem os objetos e os elementos que tem no ambiente natural. Né? Que às vezes as pessoas acham que a folha seca é sujeira, que aquela manchinha na árvore né? A árvore está feia. Então, eu trabalho a questão dessa estética, né, do ambiente natural. Então, é outra dinâmica que eu gosto muito de fazer. Esse olhar, né, para essa estética que nós temos. Né? Que estética é essa? E aí, quando a gente fala da questão da estética, a gente consegue trabalhar a questão da ética também. Então, aí eu puxo para a questão desses valores, né? Como a gente se relaciona com esse espaço. Então, acho que essas são as duas práticas que eu mais uso, assim, em atividades de educação ambiental, em áreas protegidas e unidade de conservação. Recentemente, a gente tem evoluído em algumas coisas aqui no nosso município, né? E recentemente a gente construiu uma unidade, né? Ali no Parque Municipal da Lagoa Municipal das Dunas da Lagoa da Conceição, nós construímos uma unidade chamada Parque de Educação Ambiental. Ali a gente construiu 2 trilhas principais, e essas trilhas, então, são chamadas de trilhas interpretativas. Né? Colocamos uma sequência de placas com várias informações e colocamos uma sete. Então, ali, através desse instrumento, a gente também possibilita outras práticas educativas acontecerem, independente de nós estarmos presentes ou não. Então, isso é uma outra estratégia que usamos como educação ambiental também dentro das unidades de conservação, que é a questão da sinalização. As placas que não são só placas informativas, placas interpretativas também. Então, se alguém tiver a oportunidade de fazer essa trilha na Lagoa Pequena, né, nós temos uma trilha em volta da lagoa e outra trilha em volta da base, né, de educação ambiental, que tem uma série de placas que as pessoas, então, na sequência das placas, conseguem ter várias informações. Então, essa é uma outra estratégia de educação ambiental que necessariamente não precisa ter um monitor ou um educador ambiental presencialmente com as pessoas durante a sua visita na unidade de conservação. São as estratégias. E aí, qual é o foco dessa estratégia? A linguagem e as imagens que a gente usa na placa interpretativa. Então, a placa ela tem que ser muito bem trabalhada para a gente poder ter
uma informação eficiente, né? Que a gente possa agregar valor àquela placa, para a pessoa se sentir acolhida naquela trilha, dentro daquela unidade de conservação. Acho Uhum. que essas tá bom. Tem mais coisa, mas pode. Tem, né? Depois a gente comenta mais algumas aí para quem está curioso. Bom, é interessante que tu trouxe essa questão da estética, né, do ambiente natural, porque a gente tem uma construção, acho que a gente foi, sociedade teve essa ideia de construir, de que às vezes o ambiente natural ele é feio. De até ontem o professor João de Deus comentou do uso do termo pejorativo da pessoa, é o bicho do mato, como se o mato, um ambiente natural, ele fosse sinônimo de retrocesso, e ao contrário, né? Ele é, enfim, ele abriga uma biodiversidade, ele naquela dinâmica, daquela forma que ele é especial por si só. Então, essa ideia, essa construção que a gente tem do que o mato é algo retrocesso, uma estética feia, então a educação ambiental mostra para gente que não, essa percepção da reconectar, né, mostrar esse outro olhar para aquele ambiente natural, isso que é o legal da educação ambiental, né, nas unidades de conservação. Bom, tu comentou sobre a base da educação ambiental, né, ali na Lagoa Pequena, para quem não conhece, é ali no Campeche, bairro Campeche, aqui em Floripa. Rio Tavares, Campeche, por ali. E aí outra ação que eu vi que a Floran também promoveu, eu não me recordo o ano, que foi o curso de formação, até o Jorge falou sobre formação de educadores ambientais. Eu gostaria que tu comentasse sobre como que foi esse curso, né? Dizer pra gente o que foi esse curso, como foi, e se até tem perspectiva dele acontecer novamente para quem está afim assim, de trabalhar a educação ambiental em espaços naturais protegidos? Então, no nosso departamento de educação ambiental, a gente tem uma outra linha de atuação, que é a questão da formação continuada e as atividades de extensão, né? Então, dentro desse programa, que a gente chama de integração comunitária, a gente promove vários cursos abertos. Esses cursos, eles são para todas as pessoas, independente, né? Desde uma dona de casa até alguém que está na universidade. E aí a gente abre as inscrições, né, pela prefeitura, e a gente trabalha em 4 temáticas nos cursos de educação ambiental. E uma das temáticas é a questão da educação ambiental nos ambientes, nos ecossistemas da ilha. Então, a gente não trabalha só em relação às unidades de conservação, a gente trabalha todos os ecossistemas da ilha. E esse curso, a gente estava organizando ele para acontecer agora, no primeiro semestre, mas em função da pandemia a gente teve que... porque ele é um curso presencial, né? Ele é um curso que acontece de 15 em 15 dias, né, de forma presencial. São quase 40 horas de curso, porque além das atividades, né, discussões teóricas, a gente também tem saídas a campo e tal. Só que a gente já está reformulando ele, a gente está fazendo ele para ver se a gente consegue fazer ele de forma virtual, né? Inclusive amanhã, quando a gente estiver falando sobre... Nós teremos uma live amanhã sobre conservação da biodiversidade no município, nós vamos até anunciar essa possibilidade, né, desse curso acontecer de forma virtual. E ele acontece, então, uma vez por ano, né? Então, sempre no primeiro semestre a gente faz educação ambiental e sanitária e resíduos orgânicos, né? Com foco em resíduos orgânicos e compostagem. E depois, no segundo semestre, então, a gente faz o curso sobre unidade de conservação e ecossistemas, né? Nós temos mais o curso que é geral sobre conhecendo a educação ambiental, que é um curso específico para educadores ambientais, né? Para as pessoas que querem melhorar ou ampliar o seu conhecimento em educação ambiental. Esse também a gente já está pensando numa versão de uma turma 2, porque tem muitos educadores ambientais que fizeram o primeiro curso e querem continuar discutindo, né? Nós estamos até vendo com a própria UFS, que é a parceria, né, de fazer, conhecendo a educação ambiental, etapa 2, para poder continuar as discussões. E a gente tem também o curso de agricultura urbana e promoção da saúde. A Peru, através do Departamento de Educação, ela tem esses 4 focos.
Agora a gente, mais recentemente, está discutindo a possibilidade de a gente trazer um grupo de estudo ou um grupo aí de curso, talvez, a gente ainda não definiu, para tratar dos ecossistemas costeiros e marinhos. Então, nós estamos em um movimento, nós estamos chamando de movimento pró-Plano Municipal de Combate ao Lixo no Mar, né? Que, inclusive, segunda-feira vamos ter mais uma reunião desse movimento. Então, quem aí está envolvido com os ambientes costeiros e ambiente marinho, que quiser colar com a gente está construindo junto essa discussão, né? Então, nós temos vários cursos, né? E esse de ecossistema, fiquem aí atentos, que provavelmente nós colocaremos ele no ar no segundo semestre. E aí vai ser provavelmente de forma virtual, porque a gente não sabe ainda como que vai ficar a questão das atividades presenciais. Uhum. E só para dar uma palhinha desse curso, a gente acaba falando, a gente fala de conceitos gerais, né? A construção de conceitos, o entendimento do conceito de natureza, de ambiente, de ecossistema, né? Como que esses conceitos foram criados e evoluíram, então como que a gente entende o que é cada uma dessas coisas. A gente fala também da questão das espécies nativas e espécies exóticas, então trata a questão dos invasores, né, da contaminação ambiental, e aí já linka com os processos de recuperação, os PRADs, os programas de recuperação, a questão do combate à invasão e à contaminação ambiental. E depois a gente, então, entra e fala especificamente em cada ecossistema. E aí quem colabora muito com a gente é a Thalita, né, que é ela que sempre ajuda a gente, a Thalita que esteve com vocês semana passada. E aí a gente fala um pouquinho da floresta, da mata, do manguezal, da restinga, né, das lagoas. E aí depois a gente fala, então, do sistema de unidade de conservação, a questão da legislação em relação a esses ambientes protegidos, essas áreas, né, e as políticas públicas. Então, o curso ele transita, né, nesse campo, né, desde o conceito até a gestão e a aplicação desses conceitos nas políticas públicas, no nosso caso, municipais, mas aí a gente acaba ampliando para todo o território também. Uhum. Legal. Bom, Silvane, aproveitando que tu comentou, né, sobre o curso que ele é aberto para a comunidade, no início eu falei, né, do Observa, que ele também é um grupo que está na universidade, mas ele é aberto para toda a comunidade, para todas as pessoas, né, que trabalham com áreas protegidas, então o Observa também segue aberto. Também quero aproveitar e comentar, no início eu acabei esquecendo de me apresentar, né, que eu sou pesquisadora do Observa, e também fiz parte durante a minha graduação, eu sou formada em Engenharia Sanitária e Ambiental, do Núcleo de Educação Ambiental, até a gente estava vendo uma parceria, né, de promover o curso de formadores de educadores curso de formação de educadores ambientais, e aí por conta da pandemia acabou não evoluindo, né, mas é o interesse também do pessoal do NEMB, também segue aberto, né, com vários projetos de educação ambiental. A gente também teve várias ações com unidade de conservação, agora a gente também está participando de um projeto lá em São Francisco do Sul, tem vários membros aqui do projeto que acompanharam a live, estão acompanhando a live, e aí também o legal desse projeto que eu gostaria de destacar é que tem uma equipe de educação ambiental e governança que traz, através da educação ambiental, do encantamento, de algumas metodologias, né, que são utilizadas na educação ambiental, como uma que foi idealizada pelo professor Daniel Silva, que é uma pessoa muito importante para nós educadores ambientais, e a participação dessa equipe no projeto ela é fundamental, porque é ela que faz essa interconexão entre a equipe técnica, que faz todo o levantamento de animais, de plantas naquele ambiente, ela que vai, de certa forma, traduzir. Hoje eu escutei um termo cientifiquez,
que vai traduzir o cientifiquez para uma linguagem de mais fácil entendimento, né, para todas as pessoas. Então, isso que é importante também da educação ambiental, dela, de certa forma, traduzir esse conhecimento científico que, às vezes, muitas vezes, ele acaba restrito, são palavras, são termos técnicos que acabam restringindo o entendimento, né, da comunidade como um todo, e elas, por não entenderem esses termos, acaba não... Opa, se eu não entendo, por que eu vou defender isso que está sendo proposto? Se eu não entendo o que é uma unidade de conservação, um espaço natural protegido, por que eu vou defender? Então, a educação ambiental ela tem esse papel, né, de fazer essa tradução, esse promover essa comunicação entre a ciência e a realidade, né, o dia a dia. Então, só destacando, voltando nessa questão do projeto, essa equipe de educação ambiental e governança tem esse papel e também de promover encontros, de promover o diálogo entre todos os atores que estão naquele território. Mostrar que o planejamento daquele território ele pode ser construído coletivamente. Então, a educação ambiental ela tem esse papel, né, de mostrar que todos nós podemos participar da gestão pública, da gestão ambiental pública, de mostrar para todos que, enfim, para a comunidade que a gente está interconectada e a comunidade ela tem que ser ouvida, né? Então, isso é fundamental para um processo de criação de unidade de conservação, é que a comunidade ela seja ouvida, que ela se sinta pertencente àquele território, né? Que ela possa ter voz e decidir, não, nesse ambiente onde eu vivo, né? Porque às vezes a gente fica fazendo esses estudos ambientais num ambiente onde a gente nem mora. Então, chegar alguém lá e dizer, é importante ter uma unidade de conservação naquele território por conta disso, daquilo, de uma espécie X de animal que tem que ser protegida e tal. Isso é importante, mas o que é mais importante ainda é que a comunidade entenda o papel daquele espaço natural para que essa interconexão entre nós e ambiente natural ela se mantenha em pé, se mantenha conectada, né? Isso que é importante da educação ambiental. Bom, a gente já está, então, 50 minutos aqui de live, vamos para os comentários. Estou aqui com o staff super maravilhoso, professor Orlando e Ian, que da Observa. Vou mostrar eles aqui. Orlando, Ian, vamos dar uma olhadinha. Não apareceu. Vamos dar uma olhadinha, então, aqui nos comentários. Bom, tem uma pergunta que tu comentou um pouquinho, mas acho que é legal tu frisar. Como que a educação ambiental da Floran atua nas UCs aqui do município? Quais as ações especificamente, né, que o departamento, né, que tu representa, é chefe, né, do Departamento de Educação Ambiental, quais as ações específicas que vocês têm promovido com as unidades de conservação? Nós temos... Só está falhando um pouquinho, estava falhando um pouquinho teu microfone. Dentro do Departamento de Unidade de Conservação, a gente tem pessoas que fazem esse atendimento, mas a gente trabalha junto com essas pessoas. Então, atualmente a equipe são 2 pessoas lá dentro da unidade do DEPUC, né? Que é a Camila e o Luca, que estão mais na linha de frente, né? E o que a gente faz normalmente? A gente acompanha as demandas. Então, quando alguém quer visitar uma unidade de conservação, a gente tenta acompanhar. Nas unidades que tem sede, é mais fácil, né? Que é o caso do Morro da Cruz, da Lagoa do Peri e agora da Lagoa Pequena, ali da parte municipal das Dunas da Joaquim. Mas não impede que a gente acompanhe outras unidades. Mas aí a gente precisa ter esse contato com a escola ou com o grupo que demanda essa atividade com a gente, né? Porque as unidades que não têm sede, a gente não tem uma estrutura mínima para receber essas pessoas. Mas todas as unidades a gente tem atendimento.
Eu já tive oportunidades de ir com uma equipe de criança, um grupo de crianças, por exemplo, no Manguezal do Itacorubi, né? Há algum tempo atrás. Então, a gente, dependendo da demanda, a gente acaba indo em algumas outras unidades para encaminhar essas atividades. E para salientar que, além da parceria com as unidades de conservação municipais, nós também trabalhamos em parceria com as unidades de conservação, tanto federais quanto estadual. Então, a gente também colabora com as atividades ambiental lá na Estação Ecológica de Carijós, por exemplo, né? A gente tem algumas coisas que a gente faz junto com eles, né? No Parque do Rio Vermelho também, né? Então, nós, educadores ambientais, estamos trabalhando de forma bem articulada. Apesar das nossas equipes serem pequenas, né? Nós temos 2 pessoas na Lagoa do Peri, temos agora uma equipe de 4 pessoas no parque, mas só 3 técnicos, né? Que a outra pessoa é administrativa. Estamos em 3 técnicos no Departamento de Educação Ambiental, e aí a gente vai contando, né? Mais 2 pessoas no INA, mais uma pessoa no Rio de Janeiro, mais nos encontrando, somando, e a gente acaba trabalhando, né? Muito em conjunto. E outra coisa legal que você comentou é essa possibilidade de parcerias, né? Então, a gente está, no município de Florianópolis, a gente está constituiu, em final de 2017, a Câmara Técnica de Educação Ambiental, vinculada ao Conselho de Defesa do Meio Ambiente, e essa Câmara Técnica ela está trabalhando agora na criação de um formulário, que é um cadastro municipal dos educadores e das instituições de educação ambiental do município. Esse cadastro foi uma demanda da primeira conferência de educação ambiental que teve, e aí a Câmara Técnica está trabalhando. Nós iríamos lançar isso nessa Semana do Meio Ambiente, mas a função da pandemia a gente não deu conta. Então, fiquem ligados que logo, logo nós vamos ter um cadastro municipal que vai reunir, então, todos esses educadores e todas essas instituições que fazem educação ambiental no município, né? Você tinha mais uma pergunta, eu acabei esquecendo. Outra pergunta era sobre, deixa eu ver aqui, possibilidade de formação junto com a universidade, aí tu comentou sobre essa questão do curso, né? Mas a Floran, ela estaria, então, disponível para promover cursos dentro da universidade ou outros ambientes educacionais, por exemplo? Com certeza, a gente até já tinha alinhado com o NEAMB, estávamos com o projeto pronto já para ser encaminhado. Tivemos uma dificuldade em relação ao financiamento, né? Porque aí a gente não conseguiu o financiamento para poder colocar o projeto em prática, mas a gente está, sim, sem dúvida, sempre, né, querendo trabalhar junto com a universidade, através de projetos de extensão, através de cursos. O próprio professor Daniel nos provocou, através do GT Hidro, para a gente fazer um curso mais longo, quase que uma especialização, para a gente, né, buscar essa parceria com a universidade aí para ter um núcleo, né, mais consolidado. Eu tenho falado direto com o professor Modano, o Rodrigo, né, para a gente estar dentro da universidade quem são os atores que já fazem educação ambiental para a gente juntar esse povo todo e trazer essa contribuição para o município. Então, assim, é super interesse da Florane, da gente, né, enquanto Câmara Técnica de Educação Ambiental, fechar essa parceria, dar continuidade, né, fazer esse trabalho de forma conjunta para promover cada vez mais cursos de extensão, curso de formação continuada, curso de formação. Então, nós temos um grande interesse nisso. Sim. Bom, Silvânia, a gente então já está se encaminhando aqui para a etapa final aqui da live. A gente tem mais 2 minutinhos. Tu gostaria de dar uma palavrinha assim de fechamento para se despedir do pessoal? Eu gostaria de dizer para todos que, nesse momento, lembre que somos mais uma espécie entre todas as espécies que existem nesse ambiente. Então, vamos ter serenidade
e aprender cada vez mais a compartilhar o espaço que não é só nosso, é de todas as espécies que existem, né? Então, entendimento, reconhecer essa nossa responsabilidade enquanto espécie humana num ambiente que que deveria ser para todos, né? Aham. Muito obrigada. Gratidão por participar e estou à disposição. Se alguém quiser, o nosso contato agora da Floran virou o WhatsApp, então o 33320021 agora é uma conta de WhatsApp também. Então, um número super fácil, está em tudo quanto é canal da prefeitura que aparece lá, o Departamento de Educação Ambiental tem o nosso número, né? Estou disponível se alguém quiser mais. Eu vi que ficaram várias perguntas não respondidas, então depois, se você quiser Gente, passa. me passar, eu me comprometo em responder todo, tá bom? Sim. Então tá, Silvane, eu que agradeço. Bom, eu só vou então fazer um fechamento aqui, dizer que no link da bio aqui do Instagram do Observa tem esses materiais que eu comentei sobre práticas de educação ambiental em áreas protegidas e unidade de conservação. E só para finalizar aqui e mostrar e dizer também que o Observa ele está aberto, ele está disponível para toda a comunidade, não precisa ser estudante da UFSC, não precisa ter vínculo com a UFSC, pode ser servidor, gestor de unidade de conservação, nós estamos abertos. E aí, só para finalizar aqui, só uma frasinha que eu tirei desse livro que eu comentei, que a educação ambiental ela propicia o reencantamento de pessoas e comunidades, trazendo novas reflexões sobre a problemática ambiental, social e ética. Então vai tudo assim, vai ao encontro do que a gente conversou hoje. Gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui presentes, várias pessoas que eu conheço, e também foi um prazer poder dialogar contigo, né? E para várias pessoas também que eu não tive a oportunidade de conhecer. E aí a gente segue então com os diálogos da conservação. Esperamos que todos vocês curtam, né, essa proposta que o Observa está trazendo, então, para falar sobre áreas protegidas. Curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos, a gente vai ficar muito feliz de que vocês estejam promovendo isso. Então, tá bom, gente? Um beijão para todos, muito obrigada. Abração, fiquem bem, fiquem em casa. Tchau, gente. Tchau.